Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta, você educador, você gestor, você mantenedor de escola, você entusiasta pela boa educação. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast da Educar e Nutrir. Estou com ela, nossa nutricionista, mestre em educação e tecnologia, Silvana Pupo, ela que é idealizadora do programa Educar e Nutrir, escritora dos livros didáticos aí que são carro-chefe dessa grande editora que tem como propósito, então, levar a educação nutricional de forma didática nas escolas aí pelo Brasil. Silvana, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito atual, para o pessoal que está nos ouvindo, que veio agora da Semana da BET, né, a feira aí sobre educação, sobre novidades na educação, foi um assunto muito debatido, um assunto muito falado. Para as escolas que querem sair na frente, muito importante falar sobre esse assunto, que são as metodologias ativas no ensino. Gostaria que você desse um panorama geral, então, para a gente começar esse bate-papo, o que são essas metodologias ativas? As metodologias ativas é tirar o aluno de um espectador e colocá-lo como um protagonista mesmo do próprio aprendizado, onde a criança vai explorar o aprendizado a partir de experiências e não somente como um ouvinte. Então, as metodologias ativas, elas vieram como uma ferramenta de envolver a criança naquilo que é nato dela, né? O interesse em agir. A criança ela gosta, precisa de ação e para educá-los, né? Para ensinar com intencionalidade, é preciso colocá-la dentro desse processo mesmo e não somente deixá-la como um espectador. Uhum. Você comentou disso ser nato da criança. A gente pode entrar no âmbito, talvez, da curiosidade da criança em já querer aprender? Queria que você falasse como despertar isso na criança, esse senso dela querer conhecer mais sobre o conteúdo. A criança ela é uma exploradora nata, sim. Ela gosta, né, de mexer, de vivenciar aquilo que ela está aprendendo. Até quando a criança mexe em alguma coisa, o que a gente ouve, né? Não mexe aí, menino, né? Cuidado. Então, se a criança é uma exploradora em várias situações, ela recebe um, olha, cuidado, não pode. No caso do aprendizado, usando essas metodologias ativas, nós traçamos com intencionalidade um caminho para que ela faça essa exploração. Então, a gente usa a curiosidade nata e faz algo com propósito, com um objetivo final. No caso da educação nutricional, é preciso que a gente ensine dessa forma também. Conteúdos soltos, mesmo que a gente fale sobre um alimento, ele não traz especificamente um aprendizado com propósito. Então, a gente usa a própria ação da criança nessas metodologias ativas, ela vai explorar, mas tudo é feito a partir de um caminho já pré-desenhado e um objetivo final de aprendizagem da criança. No caso da educação nutricional, que essa criança tenha garantia de saber o conteúdo. Ou seja, o que é o conteúdo? Né? O conteúdo para nós é fazer com que a criança aprenda, sim, balanceamento dos alimentos, a escolha dos alimentos de forma correta para esse prato saudável. Então, nada é tão simples. Comer, todos nós comemos, mas saber comer de forma correta vai depender de vários fatores. Então, nós não vamos arriscar que essa criança que não recebeu, dentro da própria estrutura, né, familiar, não recebeu essa orientação, porque muitas vezes os pais também não sabem como comer de forma correta. Então, nós não vamos arriscar. Ah, bom, comer é algo natural. Não, no nosso caso, comer é natural, mas saber vai ser ensinado com propósito para que todas consigam fazer isso de forma, vamos dizer, o aprendizado é padronizado. Muito importante essa fala, muito atual essa fala, né? A gente tem conversado nos outros episódios, que você Sim. pode estar conferindo aí na nossa playlist, no nosso canal no YouTube, sobre a evolução do ensino, né? Sim. As crianças hoje na escola são outras, então por que as metodologias também não devem e têm que ser atualizadas também? A questão da aula, propriamente dita, de você passar esse ensino para as crianças, é feito de uma forma dinâmica? Qual a importância desse dinamismo numa aula que precisa ser lúdica para a criança aprender esse conhecimento? Como é feito
Agora já voltando para o nosso material, né, para o material didático sobre nutrição. A gente tem que pensar que nós estamos ensinando crianças de uma outra geração. Nós até falamos em um dos nossos podcasts, em alguns vídeos, né, sobre a geração Homo sapiens. Essa geração hiperconectada. Essa geração ela precisa aprender, não simplesmente por serem crianças hiperconectadas com um computador na frente delas. Mas o que temos lá dentro daquele computador, nos vídeos, nos desenhos, agilidade de oferta visual. Então, nós precisamos fazer com que a criança receba isso de forma lúdica, dentro também do nosso material, dentro do nosso livro, dentro da nossa experiência, no tempo que essa criança, né, vai ficar em sala de aula aprendendo este conteúdo. Então, se nós formos resumir em uma resposta mais breve a tua pergunta, nós precisamos ser ágeis. Ensinar com ansiedade? Não, de forma alguma. Mas ensinar de forma dinâmica, porém numa sequência. É preciso que nós tenhamos um sistema de ensino de qualquer conteúdo. Eu tenho o meu mestrado, né, em Educação e Tecnologia. Então, o que é essa tecnologia? É criar coisas dentro de um computador? É dentro dele que vai estar a tecnologia? Não. É ensinar no mundo novo. Ensinar com a tecnologia e também aprender a partir dela, a partir dessa tecnologia, aprender como ensinar com outras formas, usando a gamificação, usando jogos, brincadeiras, que não necessariamente a tecnologia ela está dentro de uma máquina. Ela está em atividades dinâmicas, aprender trazer para a criança, né, um aprendizado diferenciado. É isso. Silvana, você comentou de jogos, brincadeiras, vídeos, músicas também tem no nosso material. E como que fica o papel do professor nisso? Ele prepara toda essa questão prévia da aula? Se ele tem algum direcionamento? Como que ele lida com essa nova metodologia ativa na hora de aplicar esse conteúdo? Quando nós olhamos para o professor, hoje ele está tomando um lugar de mediador. Sempre foi, mas hoje ele está trabalhando numa mediação. Ou seja, se nós vamos usar a criança como protagonista, usar não, né? Se hoje nós vamos colocar a criança como protagonista, o professor ele tem que ser um mediador dentro desse parâmetro de conteúdo, levar o conteúdo até a criança ou mediar o conteúdo para que a própria criança vá explorá-lo e vá encontrando esse conteúdo na vivência apresentada a ela. O que é isso, né? A aula acontece, como eu falei, de forma intencional, e nisso o professor, ele, por mais que a criança vai ser o protagonista, ele sabe o começo, o meio e o fim dessa aula. Então, o papel dele é fazer com que o conteúdo chegue até o propósito. Que esse conteúdo que vai ser intencionalmente passado para a criança, porém ela mesma vai fazer a exploração, ele seja observado e desenhado do começo ao fim. O professor continua ensinando sempre, com certeza. Um dos assuntos, né, da Beth Educar, que nós tivemos agora, nesse mês, em São Paulo, que é a maior feira da América Latina, em relação às novidades, à inovação, ao que vem aí pela frente dentro da área de ensino. E um tema muito abordado foram as metodologias ativas e também a inteligência artificial. E aí a gente pensa que os robôs vão começar a dar aula, né? Que o professor não precisa fazer mais nada. Vai sempre existir a necessidade desse professor, desse educador, levando a criança até o objetivo que é a aprendizagem. Então, dentro de tudo isso, claro, o educador sempre com um papel extremamente necessário, importante no aprendizado. Metodologias ativas, dentro da sala de aula invertida, que é um sistema de ensino também, construir esse aprendizado. O professor é sempre o elo entre todas as formas de aprendizagem e também aquele que levará
sim, a criança ao objetivo final. Nós sabemos, né? Todo mundo passa, né, por excelentes professores. O pessoal de casa com certeza se lembra de professores que tiveram ao longo da vida. Temos professores na nossa capacitação acadêmica, na nossa escola. Nossos filhos também, né? É muito importante a gente se preocupar como têm sido os educadores que os nossos filhos têm tido. Sim. Gostaria que você agora nos desse um exemplo de algum material, alguma aula, talvez, que você tenha elaborado quando desenvolveu o conteúdo, que ele exemplifique o que é uma metodologia ativa aplicada numa sala de aula, com esse exercício, a criança tem esse estímulo, vai despertar isso na criança. Você poderia nos dar um exemplo de uma atividade? Nós usamos dentro do nosso material os recursos audiovisuais de forma intensa. Então, se te dando um exemplo, né, a nossa horta de brincar, que é uma forma de explorar o conteúdo de forma visual, onde a criança ela vai fazer a colheita, ela vai fazer uma plantação, ela vai entender todo o processo da semente, de como acontece. Em paralelo, nós teremos uma das aulas, né, por exemplo, nós teremos ali o nosso vaso, onde a criança vai plantar a sua própria semente. As escolas que têm horta vão até essa horta e vão fazer com que essa experiência ela aconteça de forma real. Então, nós vamos agir além do conteúdo teórico, além de dizer, olha, a semente, né? Vamos olhar aqui no livro, a semente, nós vamos olhar no livro, nós vamos fazer uma aula dentro do da nossa forma também teórica e didática de ensinar, e a criança vai até a experiência, ela vai fazer com que aquilo seja vivenciado. É isso que nós fazemos dentro desse material, com a nossa horta de brincar, com o nosso quadro dos alimentos, que vai sendo construído tudo isso, esse aprendizado, os nossos pratos, né, de refeição saudável, onde ela aprende sobre o alimento e onde esse alimento vai no prato, onde ela vai construir isso, nas nossas aulas experimentais, onde essa criança ela vai cheirar esse alimento, tocar no alimento, descascar o alimento, fazer juntamente com o nosso professor a experiência de ver esse alimento se transformar, mas quem faz todo o processo vivenciado juntamente ali, a criança e o professor dentro desse ensino de nutrição. E por falar desse ensino de nutrição, o professor, ele precisa ter uma bagagem sobre nutrição? É feito algum preparo com ele? Tem algum acompanhamento que a Educar e Nutrir faz com esses educadores que vão lecionar esse material em sala de aula? Essa tua pergunta ela é de extrema importância, até para que a gente possa esclarecer as dúvidas dos diretores, coordenadores, professores, os mantenedores, os pais. Mas precisa ser um nutricionista para ensinar nutrição? Gera até uma polêmica, né? Como outras pessoas vão ensinar nutrição? O professor ele vai agir com a sua excelência pedagógica, executando essa aula de nutrição. Quando o professor recebe o conteúdo, por exemplo, de matemática, de ciências, quando o professor recebe o conteúdo de nutrição, ele trabalha com um material que vem pronto, e aí ele vai preparar aulas de acordo com aquilo que vem pronto. No nosso caso, esse material ele vai pronto, e aí pedagogicamente, que é a forma com que ele tem a excelência de ensinar, ele vai usar o nosso livro do professor, que tem todo o direcionamento para ensinar a nutrição. Porém, no nosso livro, o professor ele não precisa criar as aulas, porque nós, junto com o meu trabalho como nutricionista, como mestre em educação, e com o trabalho da equipe pedagógica, nós preparamos esse material para cada faixa etária, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, de forma que o professor ele precisa aplicar os caminhos para que esse aprendizado aconteça. Mas esse material, sim, vai pronto. Da parte nutricional, é necessário que isso aconteça, e também da parte pedagógica, porque nós queremos facilitar o trabalho do professor, e ele pode, sim, usar a criatividade para explorar novas aulas, explorar novas experiências, além do nosso material. Ele tem essa liberdade, com certeza, mas
uma preocupação gigante nossa, minha, inicialmente, né, e hoje de toda a equipe pedagógica também, é que esse aprendizado aconteça de forma padronizada ao ponto de manter a mesma qualidade onde quer que ele seja ensinado. E para que nós consigamos atingir o objetivo de aprendizagem final, que é essa criança sair aos 5 anos de idade da educação infantil, já sabendo fazer balanceamento. Né? Eu já disse isso em outros momentos, mas eu gosto de ressaltar e de repetir essa analogia, né? Que a criança ela aprende as letras, ela aprende as palavras, ela aprende a formar as frases, ela é levada à execução. E assim como aos 5 anos, essa criança ela consegue identificar as palavras, ela precisa também dentro da nutrição, aos 5 anos, sim, ela consegue identificar qual alimento faz o que no corpo dela e o que ela precisa para ter saúde. Então, isso é ensinado já na educação infantil. Tá? Então, é a forma padronizada que faz com que nós possamos aí atingir esse objetivo de aprendizado. E, já é uma novidade, né? O nosso material que está sendo construído para o Fundamental 1, né? É a sequência disso. Então, o propósito da Educar e Nutrir é levar uma transformação para o ser humano. A criança de 2, 3, 4 e 5 anos que já aprende com os nossos materiais, e essa criança, ela vai continuar o aprendizado para, além de saber um balanceamento, ela vai conseguir olhar para si e entender o que realmente nós precisamos para atingir a nossa saúde, para atingir o nosso peso saudável, para a gente ser, de uma certa forma, mais feliz em relação ao se conhecer mais e conseguir se sentir mais satisfeita mesmo com os objetivos, né? Nós não estamos levantando aqui uma bandeira de peso. Nós não precisamos fazer com que todo mundo esteja magro, todo mundo esteja... A questão não é esta, porém, nós estamos falando em viver de forma saudável. E dentro da vida saudável está também emocionalmente a nossa felicidade conosco quando nos olhamos, né? Quando nos aceitamos fisicamente, né? Então isso gera sim um efeito emocional muito grande e a nossa saúde depende desse equilíbrio. Sim. Então é isso que nós queremos, né? Ensinar desde pequenos numa sequência onde ela consegue depois levar para a vida toda esse aprendizado. Influenciando os pais, todo o convívio dela, né? Sim, e serão os pais do futuro. Exato. Então, nós estamos moldando gerações. Isso. Começando agora, plantando a semente, fazendo uma analogia com plantando a semente agora nas crianças que com certeza crescerão e irão se evoluir nessa vida saudável. Isso. É muito claro ver o ecossistema do Educar e Nutrir, né? Que conta com desde a preparação da aula, da elaboração dos materiais, da escrita dos materiais, do conduzir a aula juntamente com o professor, decupar essa aula para o educador conseguir lecionar ela de uma forma mais interativa com o aluno, fazendo o aluno participar e não apenas receber. Né? Eu acho que essa questão da metodologia ativa, ela está sempre continuamente fazendo com que o aluno queira buscar. Você falou que é nato da criança essa curiosidade. Então, você fazer ela participar desse aprendizado para a criança faz toda a diferença. Né? Queria que você comentasse sobre a sua vivência, você como mãe, você como educadora, como nutricionista, acompanhando também os feedbacks, né, das escolas que já utilizam o material. Qual que é a eficácia na criança? O que desperta na criança? Se ela sai da escola e isso muda Perfeito. Se ela sai da escola e isso muda já os hábitos dela, se as crianças mais novas é mais pelas brincadeiras qual que é a questão na própria criança que tem contato com o material do Educar e Nutrir? Tudo é feito de uma forma com que isso seja extremamente natural. Nós, como começamos com as crianças pequeninas ali, 2 aninhos, o objetivo é que se aprenda dessa forma. Então, nós não transformamos e mudamos completamente aquilo que a criança já tem como hábito,
porque nós estamos formando o hábito. Esse não vou dizer o grande segredo, né? Mas essa é a grande questão a ser trabalhada. A ideia não é ficar modificando depois, que é o que acontece hoje, modificando depois de hábitos já implantados. O objetivo e a ideia é fazer com que esse caminho aconteça, unindo, no caso estamos hoje, né, falando aqui de metodologias ativas, porque nós estamos unindo técnicas que foram estudadas, né, e nós implantamos dentro desse aprendizado de nutrição. E lembrando que tudo isso não começou de repente, nós vamos tentar um método. Não, nós nos embasamos, o nosso ensino de educação nutricional, nós nos embasamos em ciência. Nada eu acho que vai ser bom ensinar assim, né? A ciência nos trouxe uma base para que nós pudéssemos nos apoiar e montar toda a sequência de ensino. E a nutrição, o aprendizado e a forma de ensinar nutrição veio muito antes disso, dentro da minha vivência, na minha experiência clínica. Então, eu sou nutricionista há 24 anos. Durante 20 anos, eu pratiquei a nutrição. Meus filhos hoje, eles têm 14 e 12 anos. Antes deles chegarem, já existia o consultório, né? Já existia toda uma sequência ali. Então, é algo testado, é algo observado, é algo entendido que cuidar de um adulto com hábitos enraizados é possível, sempre foi, durante essa prática clínica, mas é algo que a gente precisa modificar. E dentro hoje da Educar e Nutrir, o nosso conceito principal é fazer com que o aprendizado já aconteça assim de forma natural. Então essa é a nossa grande meta, né? Como eu falei, não é um segredo, mas é um estudo em cima disso, né? E eu sempre falo claramente sobre como é feito e como deve ser feito em todos os lugares, né? Por isso essa sequência, a sequência do livro, a sequência de aprendizagem, um caminho a ser feito e eficaz. Porque como que a gente sabe que isso realmente traz o resultado, né? Porque nós já estamos, desde 2020, com o começo desse trabalho, mas já existe há muitos anos o desenhar de todo ele, e nas cidades, nos estados, né, nas escolas, somos mais hoje de 40 mil crianças, né? Somos não, né? Temos hoje mais de 40 mil crianças aprendendo com os nossos materiais, e isso tudo, a implantação pós-pandemia, começou a acontecer em 2022. Então, hoje nós estamos trabalhando dentro de algo que nós já temos respostas. E o que nós colhemos e já temos a certeza é que esse material ele não só transforma, ele educa de forma gradativa e sim trazendo esses resultados incríveis de uma criança tão pequena, ela agir naturalmente levando para casa esse hábito, onde os pais relataram, né, que a criança pede o vegetal. Mamãe, a gente tem que ter vegetal, tem que ter cores no prato. E ela sabe do que realmente o seu corpo precisa. Então, Silvana, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, queria que você desse então, o seu panorama final sobre como o olhar da nutrição, né, pedagógica, didática, o que uma escola precisa desempenhar para ser considerada inovadora. Para mim, em relação ao ensino da nutrição, nós precisamos fazer com que a criança passe pelos caminhos, né? No caso das metodologias ativas, falando em inovação, nós precisamos fazer com que essa criança ela caminhe para o aprendizado, usando esses recursos, que são recursos que integram, que fazem com que a criança queira participar dessa aula, se interesse por essa aula, mas a inovação, ela é também não trazer somente algo que ninguém conhece. A inovação, ela parte de trazer aquilo
como a educação nutricional, aquilo que sempre precisou existir, mas com modelos novos de ensino, né? Para que a questão ensino e aprendizagem ela aconteça de forma, eu gosto dessa palavra, certeira, né? Eu acho que é a forma certeira, que a gente tenha mais assertividade na resposta dentro daquilo que nós estamos propondo. Para mim, uma escola inovadora é uma escola que olha tudo que sempre precisou ser ensinado lá desde o nosso passado, mas com novas formas de aplicar, que é o que nós temos hoje. Então, pessoal, você que está nos acompanhando, queremos te agradecer por mais um episódio. Deixe nos comentários sugestões de temas. Se você conhecia, então, o que são essas metodologias ativas, dúvidas e sugestões para os próximos episódios, deixe aí o seu curtir, o seu like, compartilhe o vídeo com educadores, com a sua escola, pais, com os seus colegas aí, que também, com certeza, é um assunto muito importante para o filho de vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima! Até mais!